declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Então o Lula, com um grupo de 16 deputados, não me lembro mais quantos senadores ele tinha, mas ele não tinha a menor condição de influir em nada naquilo. Né? Aquilo era um... Contra esse grupo tinha um grupo chamado Centrão, que era um grupo de centro-direita, que conseguiu influir um pouco ali, conseguiu meter umas coisas no meio do projetão. Mas o projetão é Serra, Fernando Henrique e Mário Covas. Esse puta abacaxi que é a Constituição brasileira, né? Aí ele tá lá, não consegue influir nada, não consegue colocar nada na Constituição. E ele, assim, ele me revelava coisas que depois ao longo da vida ele foi abandonando, como por exemplo, uma vez ele me confessou, perplexo, que a copeira do gabinete dele ganhava mais do que um metalúrgico qualificado. Né? Isso foi uma coisa que assim, chocou muito ele, mas que depois ele, né, convive com isso com a maior facilidade, né, em Brasília. Né? Agora, essa frustração dele em relação à Constituição, ele reage de forma ressentida. E o que é que ele faz? Ele sabota a Constituição. E sabota de uma tal forma que eles assinaram a Constituição. Sabe quando é que eu descobri? Eu estava lá, participei de tudo, mas sabe quando é que eu descobri que o PT tinha assinado a Constituição? Um dia desse, conversando aqui com o Tonico, não, eles assinaram. E eu fui ver o registro histórico que eles assinaram. Porque durante todo o processo era para não assinar, nós não vamos assinar. Um dia o Ulisses chegou para ele e falou assim, Lula, assina aí. E ele assinou, os caras assinaram. Agora você veja, antes disso... Quer dizer, ele se moldou ao momento, ele se molda ao momento. Não, mas aí é um projeto que ele abandonou. Porque primeiro ele abandonou o Paulo Vidal e depois ele abandonou o projeto que eu chamo de Partido do Eu Sozinho, que era o PT. Como é que o PT se fez? O PT se fez o seguinte, a política brasileira é uma bosta e o PT é uma coisa pura. Né? É o maná. E para isso ele tinha que ser um partido isolado. E como é que ele agiu de forma isolada, o Partido do Eu Sozinho? É assim. Em 85, em 86 ele se elege constituinte. Não, em 82 há um grande projeto nacional de união, de conciliação e tal, de fazer os governadores e tal. Qual foi a posição do PT? Isolado. O PT apresentou candidatos. Por exemplo, aqui em São Paulo houve um racha lá no grupo dele, que o Fernando Henrique, por exemplo, apoiou o Franco Montoro, o MDB se uniu com o Franco Montoro e tal. Aí o Lula se apresentou como candidato ao governo do Estado. Perdeu para o Montoro, para o Reinaldo de Barros, para o Jânio Quadros. Ele foi o quarto colocado, teve 1 milhão e não sei o que, 1.000 votos. Projeto isolado, ele estava fora disso aí, não tem nada com isso. Ele não tem nada a ver com essa burguesia aí, com esses caras aí que estão se elegendo para o governo do Estado. E assim foi em todos os estados. O PT não fez aliança com ninguém. Partido isolado, em 82. Em 86 o PT vai para a Constituinte e não quer assinar a Constituição. Antes disso, tem o processo 80 e quanto do Tancredo. Assim, o processo do Tancredo é claro pelo seguinte, o PT, como é que foi? Houve a votação da emenda das diretas já, e por muito pouco ela não conseguiu os 2/3 que a Constituição exigia para ter direta na sucessão do Figueiredo. Aí houve uma grande campanha nacional chamada Direta Já. Né? Perdeu, mas aquela campanha tinha ficado. Né? A esquerda fala muito que a Globo entrou naquele roldão, né? A Globo entrou assim, quando o começo da Candelária. Vou te contar uma coisa que ninguém fala. O Lula também. O Lula também entrou ali quando ele viu que os caras estavam com a multidão, ele foi correndo atrás, meu. E aí pegou no paletó de um, no paletó do outro, subiu no palanque. Ele também não foi da primeira hora, não, bicho. O PT estava isolado nisso aí, não. Negócio de direto para presidente, não é pra gente, não. Aí quando eles viram que era uma campanha nacional, que o partido não podia ficar fora daquilo, aí eles não cometeram esse erro histórico. Mas aí depois cometeram uma série. Que foi o seguinte, perdeu. O MDB tinha um plano B.
Qual era o plano B do MDB? Era muito simples. É por isso que eu faço uma distinção muito grande entre os heróis da democracia e os que combateram a ditadura. São duas coisas diferentes. Quem são os heróis da democracia? O Lula é um herói da democracia, porque ao desafiar a legislação ditatorial e varguista do trabalho no ABC com as greves, ele ajudou a derrubar a ditadura. Ao não aceitar a provocação dos helicópteros, ele ajudou a derrubar a ditadura. Dilma não. Dilma era guerrilheira. A guerrilha não ajudou a democracia. A guerrilha aumentou a longevidade da ditadura e aumentou a dureza da ditadura. Né? São duas coisas diferentes. O Lula não percebe isso, mas são. Então, o que houve naquela hora é que a velha elite liberal brasileira que derrubou a ditadura, não foi a esquerda. E como derrubou? Primeiro, conquistando a eleição direta para o governo. Na eleição direta para o governo do Estado, a ditadura já fragilizada, o MDB elege o Montoro em São Paulo e o Tancredo em Minas. E vai para direta já. Com Brizola, com Lula, mas o MDB que era o grosso do plano, que era o Ulisses, né? Então, o Ulisses era o plano A. Nós ganhamos a emenda da direta já, fazemos a eleição direta, o candidato é o Ulisses. O plano B era o seguinte, aí que está o negócio de você fazer política no Brasil. Tancredo era do PSD, Ulisses era do PSD, Montoro era do PDC. Né? Então o que eles fizeram? Eles disseram, bom, tem a hipótese da gente perder, né? Bom, aí eles armaram o plano B. O que era o plano B? O plano B foi montado assim, o Montoro substituiu o próprio filho na Secretaria de Governo por um mineiro chamado Roberto Guzmão. Roberto Guzmão tinha uma experiência já no passado. Roberto Guzmão tinha sido secretário do Trabalho em São Paulo e criou um negócio chamado Janjan. O Jânio não gostava do vice dele, que era o Milton Campos, e era possível você votar no presidente de uma chapa e no vice da outra, e o Roberto Guzmão criou os comitês Janjan, Jânio e Jango, vitoriosos nas eleições de 60. Esse Roberto Guzmão, o mineiro, amigo do Tancredo, nomeado pelo Montoro, secretário de governo. E ele teceu o plano B, que era o Tancredo, no colégio. Um dia, eu estava no Jornal do Brasil, o Mauro Guimarães, que era amicíssimo e conspirador, junto com o Tancredo, junto com o Mauro Sade, me diz assim, não está querendo passar um fim de semana em João Pessoa lá com os teus pais? Eu disse, sim. Então faz o seguinte, vai cobrir uma reunião da Sudene. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Do Conselho da Sudene. Porque assim, o Conselho era composto pelos governadores. Governadores da região. Inclusive o de Minas. Minas faz parte da Sudene. Ou fazia, não lembro mais se... Ela fazia porque o cara do São Francisco que faz aquela ligação toda. Bom, por causa do norte de Minas, que era considerado Nordeste, por causa das condições geológicas e tal. Bom, aí o Mauro só me disse assim, presta atenção na reunião do Conselho. Ele não me falou mais nada além disso. Chega na reunião do Conselho, Roberto Magalhães, governador do PDS, governador de Pernambuco, enaltece a figura do Tancredo, governador do MDB de Minas, como sendo um grande representante de Minas, ou seja, da União Nacional, da conciliação nacional. Luiz Gonzaga da Mota, PDS, Ceará, faz uma parte, na mesma linha. José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, João Alves, Divaldo Suragi, de Alagoas, todo mundo aparteando. Eu, opa, que negócio tem uma notícia aqui. Aí eu chego, aí depois da reunião tem um almoço no Campo das Princesas, lá em Recife, e eu chego no Tancredo e digo assim, doutor Tancredo, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor no avião, quando o senhor for para Belo Horizonte, me arruma uma vaga no seu avião. Ele disse, não tem vaga no meu avião. Eu disse, mas doutor Tancredo, não tem como, por exemplo, eu dou uma passagem para uma pessoa que esteja no seu avião e eu ir no seu avião para fazer uma entrevista com o senhor? Porque o Jorge Baixo Moreno, do Globo, meu concorrente, já estava lá, no avião. Ele disse, olha, cubra a reunião, faça uma boa reportagem, dê a manchete do jornal amanhã e vá ver seus pais em João Pessoa. Ele sabia
Tá aí, eu me manquei. Eu digo, isso aqui tá tudo combinado. Combinado o com o Jornal do Joso. Brasil sai com isso e o Globo sai com isso. Ah. Aí eu percebi que tinha uma grande conspiração nacional para viabilizar uma candidatura alternativa no colégio eleitoral. Quer dizer, ele usou a frase que utilizaram para lhe motivar a ir comunidar do Sudene, ou seja, vá visitar seus pais na Paraíba. Caramba. Aí eu disse, olha, doutor Tancredo, o senhor me desculpe, mas eu sou um jornalista já meio calejado, e o senhor está pintando aí como um candidato viável no colégio eleitoral. Ele disse, olha, Neumann, me pegou assim pelo braço, me levou assim para a janela, olhando assim o jardim, disse assim, não me faça isso. Imagina, você acha que o Figueiredo tem chance de perder esse colégio eleitoral com o Andreasa? Eu falei, Tancredo, nós dois sabemos que o Andreasa não ganha nem a convenção do PDS, na época já era o PDS, né? E o Tancredo já era do PMDB. Mas disse, não, você não conhece essas... A política tem uma força muito grande de inércia e tal. Ninguém se compara com o Lula. O Lula fez a união fisiológica nacional mais perfeita. Eu acho que tem na história mundial. Você tem o Ler Walesa que não deu certo, você teve um governo há pouco tempo do grande ícone do apartheid que não deu tanto certo legislativamente. O Lula é o maior conciliador da história do Brasil, cara. Bate o Bernardo Vasconcelos, bate o Getúlio, bate o Tancredo e bate o Itamar na maior. Porque não existe conciliação que se compare com essa. Agora, ele teve que juntar com toda a escória, né? A ponto de hoje eu ter recebido no meu computador o jingle da campanha de Collor ao governo de Alagoas, que é Collor, Dilma e Lula, os três para te atender a você. É Lula apoiando Collor, é Collor apoiando Dilma. Pelos mais carentes, é Lula apoiando Dilma, é Dilma apoiando Collor. Para o bem da nossa gente, é Lula apoiando Collor, é Collor apoiando Dilma. Pelos mais carentes, é Lula apoiando Dilma, é Dilma apoiando Collor. E os três para o bem da gente.